Sim, então, então estava eu a dizer que resolvi mexer nas minhas autossabotagens, não é? Porque eu também as tenho, e pesquisar um bocadinho mais sobre isso, entrar um bocadinho mais a fundo sobre isso. E neste trabalho surgiram coisas que eu gostava de partilhar então com vocês. Então, uma das coisas que surgiu foi salientar que, de facto, na essência, comprovamos que, foi notório que percebemos que as crenças limitantes nascem das feridas emocionais e das reações às nossas feridas emocionais. E os nossos medos mais profundos também nascem aí, porque basicamente aquilo que nós temos medo é de ou não termos suprimidas as nossas necessidades, ou de voltarmos a trocar as feridas emocionais, voltarmos a sentir estas feridas emocionais, não é? Ou seja, se não suprimos as nossas necessidades, quer biológicas, físicas, não é? Quer as necessidades do ego, que são a necessidade de reconhecimento, a necessidade de ligação e de afeto, de pertença, a necessidade de variedade, para quem é mais sensitivo, e a necessidade de segurança, que é a área mental. Não é? Portanto, temos estas 4 necessidades, e temos medo de, em algum momento, não as ter suprimidas, e temos medo também das nossas feridas emocionais, temos medo de ser rejeitados, temos medo de ser abandonados, temos medo de ser traídos, temos medo de ser humilhados, e temos medo que cometam connosco alguma injustiça. E depois também temos medo de outra coisa, temos medo dos venenos da nossa mente, temos medo de ser culpados, temos medo de ter vergonha, queremos evitar ter vergonha, temos medo de ter raiva, temos medo de ter medo. Sim, que é muito engraçado isso, temos medo de ter medo. Sim. E então, isto dá-me uma nova perspectiva, isto na abordagem sistémica, que é uma abordagem sistémica e humanista, que é uma abordagem que respeita o ser humano, que respeita o ser humano não como um robô, mas nem como um objeto, mas como uma pessoa que tem sentimentos e que tem emoções e que tem um processo de evolução também. Portanto, entender que se calhar fazia sentido colher destes sentimentos algumas fontes de informação. E então eu estava a pensar que, então, da teoria da PNL e da minha prática durante estes anos todos, aquilo que nós vamos sabendo, PNL e do coaching, é que as crenças emocionais, perdão, as crenças limitantes mais aprofundadas, mais duras, mais difíceis de trabalhar, são as crenças que estão ligadas ao merecimento e que estão ligadas à sensação de não sermos suficientemente bons. E então aquilo que eu me fui apercebendo, isto não fazia muito sentido para mim, porque basicamente o meu subconsciente, se quiserem, ou algo em mim, isto não ressoava em mim, não é? Embora eu perceba que tenha essa crença da não suficiência e tenha essa crença do não merecimento, de alguma forma, estas palavras ditas desta forma não ressoavam muito em mim. E então, que palavras é que ressoavam em mim? Um certo complexo de inferioridade. Depois já tínhamos falado sobre isto, mas então este certo complexo de inferioridade faz mais sentido para mim, não é? Ou seja, faz mais sentido para a linguagem que eu conheço, faz mais sentido para a linguagem que o meu subconsciente conhece. E então, quando eu percebi, espera aí, então sou inferior a quem, quer dizer, o que é isto, não é? Sou inferior a quem? Não é? Que complexo de inferioridade é este? Não é? Se esta situação na infância fazia algum sentido, porque fazia, eu hoje por acaso tive uma conversa muito bonita com os meus pais, agora às quintas-feiras tenho estado com os meus pais, e tive uma conversa muito engraçada, muito bonita com eles, tentei contextualizar também que estas coisas que estão a acontecer comigo, sobre isso, não é? Nós tivemos vidas difíceis. Claro que eu tive o cuidado deles não se sentirem culpados. E, entretanto, também ontem ou anteontem, aliás, o propósito da conversa que tive com os meus pais foi uma conversa que tive com outra pessoa da família,
que sente exatamente as mesmas coisas que eu, portanto tem muito a ver com o ambiente onde nós crescemos, tem muito a ver com o ambiente. Pronto, aquilo que eu não estava à espera era de pronto, todos nós conhecemos o medo de falhar, o medo de não ser aceito, o medo de não ser reconhecido, o medo de que a coisa corra mal, o medo de, sei lá, da insuficiência. Estes medos são fáceis de conhecer e de reconhecer até, mas há um outro medo que eu não conhecia, que é o medo do sucesso. Ou seja, e tem muito ali a ver com um tema que também já falamos cá numa das aulas, que é o síndrome do impostor, ou seja, está associado ao facto de eu achar que não sou suficientemente bom para fazer alguma coisa. Sim? E isto também me leva, ainda bem que eu acho isso, honestamente, porque leva-me a querer saber mais e a aprofundar mais o meu caminho, o meu conhecimento. Eu acho que isso não é de todo uma coisa má, ou seja, não seria uma coisa má se não criasse estas limitações e estas autossabotagens. E então tenho andado a pesquisar um pouco mais sobre isto e tenho andado a achar muito bonito, este mergulho dentro de mim, porque depois eu quis erradicar esse sentimento de inferioridade e vi-me a fazer uma coisa que é a comparar-me com os outros, a quem é que eu sou inferior. E depois pensei, que raio de exercício é este? Eu não quero fazer este exercício. Eu não quero fazer este exercício de me comparar. Porque isto é aquilo que, aliás, este é o exercício que eu não quero fazer. Eu não sequer tenho que me comparar a ninguém, não é? Eu não tenho que me comparar a coisa nenhuma, não tenho que me comparar. Não tenho que me comparar. Simplesmente, não há comparação possível. Ninguém tem a minha história, ninguém tem o meu percurso, ninguém tem a minha família, ninguém tem os meus sentimentos, ninguém tem as minhas emoções, ninguém tem os meus pensamentos, ninguém. Eu sou uma peça única, sim? Embora seja muito parecido com todos os outros seres humanos, não é? Porque em termos de mecanismos, nós somos todos muito parecidos e acabamos por desenvolver sempre os mesmos padrões, os padrões de comportamento muito semelhantes. Eu não sou igual a ninguém, nem tenho que me comparar com ninguém. E então, foi engraçado que nesse exercício eu vi-me assim a ter um raio de luz e a compreender uma dimensão muito diferente da vida. Porque eu não preciso de ser reconhecido. E honestamente, a segurança que eu preciso, acho que me é garantida até pelo próprio Estado, não é? Ou seja, não preciso fazer muito para garantir, não preciso que aconteça muito para garantir a segurança de que eu preciso. Em termos de afeto e de ligação, na verdade, eu também não preciso ter medo de não ter isso suficiente, porque eu vou sempre criando algum afeto e alguma ligação com as pessoas e quanto mais eu estou presente na minha vida e mais consciente das coisas que me acontecem na vida, nenhum dia é igual, portanto também nunca me aborreço por falta de variedade, porque no fundo há uma evolução muito grande, Então foi assim um raio de luz que me fez compreender uma coisa que eu nunca tinha compreendido, eu já tinha visto em muitos textos, muitos livros. Aliás, há aí um livro muito pequenino, por acaso não tenho aqui, que me deu um amigo que era professor de filosofia, que se reformou e tal, ele deu-me um livrinho muito pequenino que chama-se Todo es Uno, que é um livro em espanhol, e está lá tudo. Está lá tudo mesmo, sim? E eu não fui capaz de ler, porque na verdade este jogo de nós nos compararmos uns com os outros, isto não faz nenhum sentido, isto é uma armadilha do ego. É uma armadilha do ego que me faz manter esta ilusão da dualidade, ou seja, a ilusão de que eu sou diferente das outras pessoas e que, portanto, eu tenho que me comparar. Mas eu não sou diferente de ninguém porque não é suposto eu ser igual, não é suposto haver nenhuma comparação. Não é suposto comparar as pernas com os braços, não é? Não faz sentido nem comparar cenouras com cebolas, não faz sentido comparar, são coisas diferentes. Não faz sentido, simplesmente não faz nenhum sentido eu comparar-me com outras pessoas, porque basicamente somos todos peças ou
componentes de todo um sistema. E depois abriu-se assim tanta luz e uma alegria. Eu não consigo explicar, mas não consigo explicar muito, não consigo pôr muito bem isto em palavras, mas tipo, pá, assim uma paz, uma alegria tão grande que eu simplesmente senti-me ligado a todas as outras pessoas e senti que, de facto, eu tenho a minha missão, eu tenho o meu propósito, mas que não preciso de procurar a minha essência, porque, de facto, a minha essência é a essência do universo. Basicamente, aquilo que eu quero, aquilo que eu sinto, é aquilo que qualquer ser vivo, do reino animal ou vegetal, pretende, que é crescer e sobreviver e crescer, não é? E reproduzir, já não tenho tanto esse instinto, mas aquilo que eu tenho, aquilo que é mais, aquilo que eu quero mesmo é isto, é crescer, e portanto, então é o que quero todos os seres vivos. Então eu senti-me tão ligado a todos os seres vivos, a todos, sabes? Então, pá, parece que de alguma forma o caminho abriu-se e esta coisa, eu compreendi melhor o que é isso desse bicho chamado ego. Não é? Eu até ontem gravei uma aula com a Flora sobre a questão do ego. Não sei quem é que de vocês perguntou, fez uma pergunta sobre o ego, então eu aproveitei para falar sobre isso. Então, o ego é então esta estrutura da nossa mente que nos mantém, e vocês sabem, eu acho que já disse em algum momento que o ego é um falso centro, não é? Isto é inspirado em textos do Osho. O Osho, num dos livros, num dos discursos que fez, o Osho eu acho que ele não escreveu nenhum livro, ele fazia discursos, depois os discursos eram transcritos e eram passados a livro. Mas num dos discursos, ou num dos livros, ele fala que ele diz que o ego é um falso centro, porque o verdadeiro centro é o self, não é? Que é outra estrutura da psique que é criada com a exposição, a nossa exposição ao meio externo, não é? Ou seja, basicamente nós vamos nos adaptando àquilo que achamos que são as expectativas dos outros, àquilo que é aprovado externamente, àquilo que é cultura, que são valores culturais, do ambiente em que estamos envolvidos. Isso dá-se também em sociologia, quando se estuda os mecanismos da cultura. Sim, ok, então criamos essa identidade que não é nossa, mas que nós vamos absorvendo, que é a identidade do meio em que vivemos, de onde nascemos, de todas essas coisas, de toda a fusão cultural. E ele dizia que basicamente o problema é que neste momento com o excesso de comunicação e de meios de comunicação que existem, então os selfs estão mal estruturados, porque basicamente eles estão a receber influências de correntes culturais que são inclusivamente contraditórias entre si, não é? Portanto, há pessoas que conseguem, sei lá, falar de divindade budista, e quando o budismo não acredita é uma religião não teísta, portanto não há divindades. Conseguem-se misturar domínios, domínios culturais que não eram, não são mescláveis, não se conseguem misturar, são coisas muito diferentes. Sim, são pensamentos muito diferentes e correntes de pensamento muito diferentes. Então, pois, claro, cria aqui alguns problemas do self e o self tem aqui alguns problemas e depois, claro, com este aumento da competitividade e com este aumento da exposição ao outro, né? Nós hoje em dia estamos muito isolados em termos físicos, na realidade contactamos com muito poucas pessoas, muito menos do que contactávamos há alguns anos atrás. Mas estamos expostos a muita gente, não é? Temos estes meios informáticos e estas redes sociais e telemóveis, não sei o quê, que nos expõem a muita gente todos os dias, e então isto cria então alguma deturpação do self, sim. Mas nos textos hindus e nos textos orientais, então, para o Osho, ele usa a estrutura psicanalítica do Freud, que tem 3 estruturas, penso que é o self, o ego e o id, que sendo que o id seria a tal essência, não é? Aquilo que é a nossa natureza mais profunda, pessoal,
o self seria então esta construção que nós fazemos social, que é no fundo a nossa máscara, não é? Que é a tal máscara. E o ego seria basicamente o intermédio, o intermediário entre, ou seja, o negociador entre o ID e o interior e o exterior. Não sei se estou a fazer. Então, eu sempre achei que bater no ego era um bocado disparatado, porque no fundo era como se houvesse um conflito, se repararem, um conflito entre duas pessoas na rua, e se fosse lá um polícia tentasse parar, e as pessoas tentassem culpar o polícia pela briga. Não sei se faz sentido. Bom, mas na verdade, às vezes as mesmas palavras têm significados diferentes em culturas diferentes e em contextos diferentes. E, portanto, o contexto do ego que eu vou falar agora não é o contexto psicanalítico, mas é o contexto mais tradicional, se quiserem, das culturas asiáticas, que é então este instinto de nós querermos sobreviver e de nós queremos mostrar-nos, e no fundo o ego é uma estrutura que garante a nossa sobrevivência. Tá? E garantindo a nossa sobrevivência é tanto em termos da casa, a habitação e a alimentação, a sexualidade, a respiração e tal, portanto é o ego que é uma estrutura psíquica que garante que nós temos tudo isso disponível, mas também vai à procura das tais necessidades dele próprio, que tem a ver com as funções da psique, então, o tal reconhecimento, a validação exterior, a segurança, a ligação e o afeto e a variedade. Portanto, basicamente o problema é quando ele pensa que tem necessidades superiores àquelas que na realidade tem, ou seja, cria necessidades. Isto também tem a ver com, se calhar, com a pressão da indústria, com a pressão da publicidade, que é preciso escoar excedentes de produção industrial, que a indústria produz muito mais do que aquilo que a população do planeta é capaz de consumir. Então também tem a ver com todas estas influências e todas estas influências de comunicação, então nós estamos cada vez mais agressivos para querer mais reconhecimento, toda a gente quer correr mais reconhecimento, mais validação, mais amor, mais afeto, tem tudo que ser perfeito, ou serves ou não serves, ou vais-te embora. Portanto, estamos cada vez mais intolerantes, com menos paciência, toda a gente quer viajar, toda a gente quer ir a todo lado, toda a gente quer ter muito dinheiro, toda a gente quer ter telemóveis de todo programa, carros XPTO, não sei o quê, não sei o que mais, e então basicamente mais necessidades, mais, e isto leva-nos a um momento em que, de facto, como é evidente, vivemos numa vida escassa, que há alguma escassez, leva-nos então a uma situação em que esgota-se, ou seja, ou esgotamos a nossa capacidade de consumir recursos externos, ou esgotamos a nossa capacidade fisiológica de lutar por esses recursos, né, que tentamos agarrar a toda a força, não sei o que é, isto é o ego, né? E então aquilo que eu descobri, que foi muito engraçado, que eu percebi depois deste período então, de reflexão e de meditação, foi que o ego tem uma casca, e a casca do ego chama-se medo. A casca do ego é um medo. E para mim foi, sim, foi uma bela de uma descoberta. E depois há outra coisa que o ego precisa, é de se identificar. Ele precisa de se definir, ou seja, precisamos de saber quem somos. E isso é uma pergunta que não tem resposta. Porque nós ainda não somos nada, nós somos um ser em construção, não é? Como é que eu vou definir uma coisa que ainda não está pronta, não é? Sim, não é possível, não é? Estamos em construção, nós não nascemos prontos para nos irmos gastando, nascemos não prontos para nos irmos construindo, não é? Como diz o Mário Cortella. Eu pensava que a expressão era do João Paulo Sartre, mas não tenho a certeza. Sei que o Mário Cortella utiliza essa expressão muitas vezes. Nós não nascemos prontos para nos irmos gastando, nascemos não prontos para nos irmos construindo. Mas então o ego precisa de se definir. E como é que ele se define? Define-se pelo contraste entre mim e o outro, pelo contraste entre o que é meu e o que não é meu, pelo contraste entre aquilo que eu tenho e aquilo que eu não tenho,
aquilo que eu sou e aquilo que eu não sou. Então, para criar este contraste, ele cria comparação. Ele cria muita comparação, não é? E então, e como ele quer ser superior aos outros, ele cria uma comparação de uma forma pejorativa, no fundo, não é? Tentando diminuir o outro para se enaltecer a si próprio, não é? Então, mas basicamente é este mecanismo de tentativa de se definir, marcar o seu próprio território, marcar, não é? Essa tentativa de definir que nos mantém neste turbilhão interno, não é? Quem é que eu sou? Eu não sei, não me sinto muito bem, uma angústia, uma agonia constante. Depois, claro, como se nós estivéssemos presentes, no momento presente, corríamos o risco de perceber este mecanismo, este turbilhão interno, então o ego vai nos bombardear com pensamentos que vêm do passado e do futuro, não é? Vêm as merdas todas do passado. E vêm os medos em relação ao futuro. Não é? Vêm medos completamente irracionais em relação ao futuro e vêm interpretações do passado que são as nossas interpretações também, não é? Não são necessariamente, e felizmente, não são tão dramáticas como nós às vezes somos capazes de as interpretar. Mas então ficamos capturados dentro desta casulo, depois isto tudo tem a ver, ou seja, o medo vai selar esta estrutura toda, não é? Então nós estamos aqui dentro de nós próprios, não é? A tentar obter o reconhecimento, a validação, não sei o quê, mas aqui como se estivéssemos dentro de um frasco, sabes? E queremos crescer e depois, entretanto, claro, porque o nosso instinto natural, o nosso instinto de vida é de facto crescer enquanto seres humanos, crescer enquanto pessoas, crescer também no sentido da essência, sim? E recolher cada vez mais, estar cada vez mais ligados à essência. E esta essência, para mim, faz mais sentido, o que faz sentido, também está escrito em vários autores, é que esta essência é o amor, sim? A bondade. E então, o que é que acontece quando a gente quebra, ou seja, quando a gente deixa de ter medo? Não é? Porque sendo que o meu último medo era o medo de sucesso, e eu tinha este medo do sucesso porque achava que tinha um complexo de inferioridade que estava lá marcado no meu inconsciente, e sendo que hoje em dia ele já não faz sentido, eu deixei de ter medo. Quando eu deixei de ter medos, a casca do ego quebrou-se, não é? A carapaça do ego quebrou-se. Então, e foi aí que eu consegui compreender isto da dualidade, porque falam tantos mestres. Eu já vi isto escrito em tantos sítios, eu disse ao meu pai hoje de manhã, quando ele me contou a história que eu estava a contar à Maria, do mecânico, eu disse, olha, eu percebi, pai, 30 ou 40 livros em 5 minutos. Sim, porque, de facto, tanta coisa do Eckhart Tolle, por exemplo, do poder do agora, eu percebi o poder do agora de uma forma absolutamente, epá, pronto, agora sim, agora faz sentido, agora percebo-te. Sim, eu não sei se estão a perceber alguma coisa do que eu estou a dizer ou se sou só assim, ter uma verborreia. Sim, eu espero que estejam a ser capazes de me acompanhar, porque de facto, claro que isto pode ser um ataque, um surto psicótico, e eu posso no fundo estar a ter aqui um ataque psicótico, é um surto. E isto pode não fazer nenhum sentido, né? Portanto, também preciso da vossa ajuda para tentar perceber se isto faz algum sentido ou não. E depois é engraçado que isto também me permitiu pegar nas coisas que me trouxeram até aqui, ou seja, aquilo que me trouxe até aqui foi a jornada do herói. E a jornada, quando eu contactei pela primeira vez com a jornada do herói, eu fiquei de facto fascinado, porque pensei, epá, isto acontece na vida das pessoas, não é? Então a jornada do herói é uma descoberta de um antropólogo norte-americano que chama-se Joseph Campbell, num livro chamado O Herói de Mil Faces. O Joseph Campbell interessa-se muito por mitos, ele é antropólogo, um antropólogo é um cientista que estuda o comportamento dos seres humanos em sociedade, ou seja, das sociedades humanas.
E, claro, à medida que nós vamos evoluindo, as sociedades vão alterando e há muitas sociedades na história, ou seja, há hoje muitas sociedades diferentes no nosso mundo, não é? Portanto, sei lá, podemos falar de sociedades, o conceito sociológico de sociedade é muito dinâmico, porque podemos falar de uma sociedade que somos nós, não é? Este grupo, é uma pequena sociedade, mas podemos falar da sociedade do Porto, da sociedade portuguesa, da sociedade europeia, assim, pronto, e da sociedade europeia do século XIX, da sociedade europeia, assim, também pode ser de um determinado tempo. Então, o que é que o Joseph Campbell foi à procura? Dos mitos. Ele interessou-se muito por mitos. O que é que são mitos? Os mitos são lendas que basicamente se contam de geração em geração, no fundo para inspirar pessoas sobre a forma como devem estar na vida. Não é? Basicamente é uma espécie de orientação espiritual para... Não é? Antigamente não havia escritos, não é? Não havia literatura, então as pessoas contavam os mitos, que no fundo eram histórias, para inspirar as pessoas sobre a forma como deviam estar na vida. Já ouviu falar da mitologia romana, da mitologia grega ou da greco-romana, né? Por exemplo, mas há muitas outras mitologias que no fundo eram inspiradas em deuses que tinham determinadas personagens, que basicamente é a mesma coisa que hoje em dia nós temos as telenovelas, né? Tem determinadas personagens que têm determinados tipos de comportamento. Infelizmente, eu não sei se as telenovelas têm esse cuidado de inspirar as pessoas, de inspirar o comportamento das pessoas. Mas os mitos tinham esta ideia de inspirar o comportamento das pessoas e a forma como as pessoas se inspiravam em sociedade. Ainda antes de aparecerem as religiões, e depois as religiões vêm-se a perceber que compreender, aliás, que controlar o pensamento das pessoas era mais fácil quando nós controlávamos as suas crenças. Então, quando metíamos a ideia de que elas estavam dominadas por uma entidade superior à qual só alguns indivíduos é que tinham acesso, não é? Então, alguns indivíduos tinham acesso, que eram o clero, né? Tinham acesso à divindade, então a divindade transmitia ordens, supostamente, por intermédio desse clero, e então as outras pessoas tinham que fazer tudo o que estas divindades faziam. Pronto, e lá se foi a mitologia greco-romana, e lá ficou pelo caminho uma grande carreira de pessoas muito iluminadas em termos filosóficos. Mas, para tentar ir mais rápido, esta ideia então dos mitos, os mitos são então contos, histórias, lendas que inspiram as pessoas. Então ele andou por todo o mundo, Joseph Campbell. Eu acho que ele não precisava trabalhar, era de uma família de classe média alta, ele tinha recursos suficientes para viajar, viajou por todo o mundo, investigou por todo o mundo, todas as culturas, desde a civilização maia, a civilização egípcia, aos romanos, gregos, asiáticos, passou muito tempo na Ásia, entre a Índia e o Japão, e na China, eu creio também. Então compreendeu que em todas as culturas havia mitos e em todos os mitos utilizavam exatamente a mesma estrutura. Sim? E esta estrutura... e então aí nasce o conceito de monomito. Ou seja, a ideia de que todos os mitos são, na verdade, o mesmo. E todos os mitos, sim, ou seja, todos os mitos que existem são inspirados pelo mesmo. Não sei se isto faz sentido para vocês. Pronto. E então, inclusivamente, todas as histórias, as epopeias, todos os livros clássicos, todas as novelas não sei, mas os filmes de hoje em dia são escritos com base neste mito, todos, quer dizer, uma grande maioria, não é? A Guerra das Estrelas, o Matrix, mais filmes conhecidos, assim, épicos, o Harry Potter, portanto, todos os filmes utilizam esta sequência, mas basicamente esta sequência
foi identificada, aliás, pelos mitos, por todas as sociedades antigas, portanto é um conhecimento que existe na humanidade há milhares de anos, e foi identificado, aliás, foi utilizado por estas sociedades e pelas pessoas, pelos sábios destas sociedades, para transmitirem às pessoas qual era a forma de conduzirem a vida, ou seja, para explicarem às pessoas o que é que ia acontecer na vida delas. Sim. Então, e se nós soubermos o que é que vai acontecer a seguir à nossa vida, isto não nos dá logo uma grande tranquilidade, uma grande clareza, sim? E então, aquilo que eu me tenho estado a perceber, eu tenho estado a falar com várias pessoas que conheço melhor, com clientes, amigos também, e tenho estado a perceber que, de facto, toda a gente se identifica com esta estrutura. Então, a consciência limitada de um problema. Basicamente, isto tem 3 atos. O mundo comum, outro mundo, um mundo extraordinário, um mundo diferente, e depois o regresso ao mundo comum, não é? Pronto, então no primeiro ato temos, e reparem que se assume a forma de um relógio, não é? Porque basicamente isto tem aqui, isto dá-me ideia de criar assim um evento, ando a imaginar esta ideia, não devia dizer isto, mas, porque depois eu queria se calhar publicar este vídeo, mas vou dizer, porque eu ando com a ideia de criar um evento com 12 horas para em cada uma das 12 horas fazer qualquer coisa relacionada com estas fases. Então, nós estamos no mundo comum, o herói está no mundo comum, depois é chamado à aventura, qualquer coisa diz, epá, tu tens que resolver este problema, não é? Começa a aumentar a consciência, começa a perceber que tem que resolver este problema, mas ele recusa, não é? Não quer, está na zona de conforto, não quer de facto fazer nada e tal, mas depois encontra um mentor e este mentor é que vai ajudá-lo a superar esta relutância, não é? E então esta pessoa vai acabar por começar a comprometer-se com a mudança, vai começar a tentar, vai experimentar as primeiras mudanças, não é? E depois entretanto prepara-se para uma grande mudança, chamamos esta fase, ou seja, nesta fase vão aparecer muitos testes, muitos aliados, muitos inimigos, muitas coisas, muita confusão. Depois vem aqui uma caverna profunda, vem uma fase de solidão e que as pessoas, mesmo que tenham muitos amigos, já nem contactam com ninguém, então estão ali muito sozinhas, não sei o quê, no fundo estão a preparar uma grande mudança, sabe? Então esta grande mudança, este grande desafio vai aparecer e a pessoa vai tentar, não é? E vai provar. E quando ganhar esta grande batalha, a pessoa vai conseguir obter esta recompensa, o tal elixir. E o elixir vem sob a forma de um novo conhecimento, sob a forma de alguma coisa nova que a pessoa não sabia e que agora começa a saber. Então, e depois é a altura do regresso, chega a hora de voltar de regressar ao mundo comum. Regressar a esta estrada, perdão, a este mundo onde pode ajudar outras pessoas, onde pode simplesmente continuar, não é? Basicamente aqui há uma escolha, não é? A escolha que esta pessoa faz é, eu vou continuar aqui no meu mundo, este mundo aqui, no fundo, é um mundo do isolamento, o mundo das ideias, não é? Na nossa vida, acho que todos nós já passamos fases em que estamos mais sozinhos, mais solitários, não é mais sozinhos, mas mais solitários, ou falamos com pessoas que nós habitualmente não costumamos falar, não é? Eu acho que hoje estamos cá todos neste grupo, e portanto em algum destes momentos, acho que todos nós estamos alguns por aqui, e entretanto há aqui de facto uma recompensa à nossa espera, mas temos que ser capazes de fazer estas fases. E quando nós chegarmos a esta fase, ou seja, quando nós conseguimos perceber que afinal nós conseguimos travar as nossas batalhas, nós conseguimos ser os heróis da nossa própria vida, nós conseguimos então ter a essência do herói, nós vamos ter uma escolha. Ou volto ao meu mundo comum e tento ajudar as outras pessoas que lá estão, ou continuo neste mundinho onde as coisas, onde eu até me estou a dar bem e as coisas até me estão a correr bem, não é? Pronto, naturalmente que quando a estrada de volta começa, ela é inevitável, mas nós temos alguma
relutância à mudança. Então aqui temos a tal ressurreição e finalmente temos então o domínio completo do problema final. Este grande problema final tem a ver com a dualidade entre o mundo que nós entretanto descobrimos e o mundo das pessoas comuns. Não é? Ou seja, nós vamos compreendendo estas coisas e agora como é que eu digo isto às pessoas? Nós vamos achar que eu estou maluco, não é? Não sei se estão familiarizados com o mito da caverna do Platão, não é? Pronto, basicamente é isto que já nos ensinava Platão, não é? Então, há 2600 anos atrás. Então, a humanidade, este conhecimento está disponível, as pessoas podem saber que a vida tem estas fases e é normal, portanto, é normal estar triste, não é? Agora, o que é que acontece? Se aparecer alguém aí ao serviço de saúde numa fase em que não se está a perceber muito bem e que está aqui nos testes de inimigos e aliados, não sei o quê, que está muito triste ou na caverna profunda, o que é que vão fazer? Esborrachá-los com antidepressivos e com ansiolíticos e com antipsicóticos e o raio que os parta, e as pessoas vão ser impedidas de avançar no seu próprio percurso e caminho de vida. Sim? O que acontece é que depois, quando nós chegamos, isto é um ciclo contínuo, tá bem? Ou seja, o relógio anda sempre. Quando nós chegamos então à última grande provação, depois, entretanto, entramos novamente no mundo comum, só que, entretanto, vai-se criar um certo desconforto, nós vamos fartar outra vez, não é? Ou seja, vamos descobrir novos problemas, porque a vida sem problemas é impossível, há sempre problemas novos. Então, o mundo comum, então novamente um chamado à aventura, e portanto entramos novamente dentro da roda e vamos fazer isto vezes sem conta. E se repararem aquilo que é a vossa história de vida, a vossa já são adultos, se olharem para trás, isto é capaz de fazer sentido e se encaixar nas vossas vidas, sim? E então há outras coisas que entretanto eu também fiz uma ligação, porque o Joseph Campbell faz uma ligação entre o monomito, a figura do monomito e a constituição septenária da humanidade. Ou seja, os indianos, acreditavam então que o ser humano é no fundo, constituído por 7 corpos. Não sei se já ouviram falar sobre isso. Então, basicamente, o corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional, o corpo mental, e depois aqui da quarta para a quinta, dá-se aqui alguma transformação, não é? Aqui alguma divisão, portanto, isto seria a parte baixa, e depois aqui é a parte alta. Aqui entra a mente pura, a mente já mais purificada, e então surge uma nova intuição, uma nova ligação. A intuição aqui no sentido de nos ligar ao resto, a tal ligação ao resto do universo. Começamos então a beneficiar também e aceder ao consciente coletivo, segundo diziam os hindus. É um processo que depois vai ser descoberto por Carl Jung, e ele também vem comprovar esta constituição, e depois a grande vontade, sim? Isto é muito engraçado, não é? Porque nós já vimos outras estruturas com 7 níveis, não já? Mas sim, vamos comparar uma com a outra. Então, aqui, comparando aqui com a pirâmide de Barrett, o nível físico, o nível da sobrevivência, conformidade, o nível energético, diferenciação, o nível emocional, e individualização, o nível mental. A autorrealização surge com a mente pura, a integração surge com a intuição, acho que faz todo sentido, e a vontade é a vontade para esta consciência de servir, que é então a servidão, neste caso, não é? No fundo é o legado. Agora, se compararmos aqui com outra estrutura idêntica, de outro pensador, este é o
Robert Dilts, que é um dos fundadores da programação neurolinguística, ou seja, a pessoa da programação neurolinguística, ele até foi excluído do grupo de fundadores por ser mais humanista, os outros eram mais comportamentalistas, mas então o Robert Dilts cria esta estrutura, tem aqui o ambiente, que tem muito a ver então com o físico, o comportamento, as capacidades, as crenças e valores que surgem no momento mental, a mente pura com a identidade, a intuição com a afiliação. Para mim, a intuição é a ligação, não é? A afiliação tem todo sentido, o legado e a vontade, para mim isto faz todo muito sentido. Sim. Então, tendo isto, compreendendo estes passos e compreendendo todas as coisas que nós compreendemos na essência, no programa da essência, não é? Esta construção, este autoconhecimento, no fundo, foi uma preparação para nós deixarmos diluir um pouco, pelo menos, a casca do ego, não é? E diluirmos esta mente egóica, esta mente que nos mantém na dualidade entre o bem e o mal. A dualidade implica a comparação, não é? Este princípio da dualidade implica a comparação. Então, se um está mais certo, o outro está mais errado. Se um é melhor, o outro é pior. Então, evidentemente que o ego não quer estar do lado mais errado, não quer estar do lado pior. E, portanto, basicamente, mantermos-nos nesta dualidade é mantermos-nos numa guerra sem quartel e sem nunca ninguém poder sentir-se vitorioso, não é? Porque a vitória nunca será completa, porque há sempre alguém com quem nos vamos comparar e há sempre alguém melhor do que nós, há sempre alguém melhor do que nós em alguma coisa, não que seja só a apertar os sapatos. Sim? Então, sim, finalmente, então está descoberta a essência, e a essência é o amor. E este amor universal, que no fundo liga todas as pessoas, só pode ser alcançado quando nós desistimos um pouco da nossa mente egóica. Esta mente do ego sustenta-se pelo medo. E se nós questionarmos o medo até à exaustão, vamos ver que nenhum dos nossos medos faz nenhum sentido. Então, a ideia é esta. E hoje vocês estão empoderadas para fazer este caminho e esta evolução pessoal, de questionarem o vosso medo até à exaustão. Vocês já sabem muito sobre isso. Muito sobre quem vocês são, muito sobre como é que funciona a mente humana, muito sobre como é que funciona a nossa psique, as nossas estruturas da psique. E se questionarem os nossos medos até à exaustão, vão perceber que os medos não fazem, os vossos, né? Não fazem nenhum sentido, e não fazendo sentido, a carapaça do ego vai acabar por cair. Não fazem sentido porque se nós questionarmos o medo de uma forma, então, mas o que é que acontece se este medo se verificar? Então vamos ver que temos solução para tudo, não é? Ou então que alguns deles simplesmente não, alguns medos mais inconscientes, mais infantis se quiserem, mas são, no fundo, sim, são criados quando nós éramos crianças, mas ainda temos estes medos mais antigos. Então, sim, quando nós questionamos o medo e quando nós diluímos este medo, nós podemos, de facto, deixar de vibrar nesta dualidade, nesta comparação, e quando deixamos de vibrar nesta comparação, nós saímos do nível 4. Este trabalho de este trabalho que vos estava a falar, copiar essa imagem. De diluir o ego, de questionar o ego, é um trabalho mental, é um trabalho que a nossa psique tem que fazer, é um exercício mental, sem dúvida. Deixa eu mostrar-vos aqui novamente.
Sim, e é então neste nível que isto tem que ocorrer, o nível das transformações, está bem? Então, depois disto, eu acredito que vem então esta coesão interna. Eu sinto-me um bocadinho aqui, sinto-me muito a tentar compreender o que é que neste momento faz sentido, não faz sentido para mim, o que é que eu ainda preciso. Eu acho que já deixei de precisar de muitas coisas. E sim, o caminho a seguir é fazer a diferença. Para mim sempre foi fazer a diferença e colocar-me ao serviço do outro. Sim? Então, sim, acho que está descoberta a essência da essência e eu tenho muito gosto em partilhar isso com vocês hoje, não é?